Fala família Leonardo, passando aqui na manhã desta segunda-feira, dia 20 de 4 de 2025, e eu venho te lembrar, para você que passou esse final de semana, mesmo com o tempo nublado, o céu estava de brigadeiro bom. Amanhã acabou o sossego, Vasco e Paysandu, o primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil nesta temporada de 2025. E é claro que nós vamos falar muito desse jogo, nós vamos falar principalmente de alguns jogadores que podem aparecer como titular, porque estiveram desempenhando muito bem. Vasco também pode ter alguns desfalques, porque depois do jogo contra o São Paulo ficou aquela expectativa da onde o Vasco iria terminar, pelo menos ali a sua colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse, olha, vou trazer aqui para vocês pelo menos 4 ou 5 campeões brasileiros de edições passadas estão disputando ali para ou sair da zona de rebaixamento ou não entrar. E aí, galera, será que o Vasco corre risco? Vamos trazer aqui isso tudo para vocês depois da vinheta, porque o nosso próximo compromisso é contra o Corinthians. E olha, a sequência do Corinthians é a cara do Diniz. Será que nós vamos fazer mais uma vítima? Ou será que esse Vasco vai ressuscitar o clube lá de Itaquera, aonde o VAR opera? Já já eu volto aqui, vinheta. E tem muito para a gente poder debater, porque o Andrés Gomes está passeando, o homem está badaladíssimo, sem contar o Puma Rodrigues, que eu acho que vai colocar o PH no banco. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, e eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Pode marcar na sua agenda todos os dias, 6 da manhã e às 4 da tarde, nós estaremos aqui com os vídeos do canal na torcida Vascaínos. Para quem curte as nossas lives, vai estar lá o Tutinha, vai estar lá o Cauê, vai estar o Cleminho, o Amadeu fazendo as lives, mas nós aqui, eu principalmente, Leonardo, vou continuar fazendo os nossos vídeos. Então, para você que estava sentindo saudade, agora é de forma oficial. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E para você que não é inscrito, 2 vídeos, 2 lives por dia aqui nesse canal. E sem mais enrolação, mas na moral, deixa o seu like aí, porque ele vai ajudar a beça a esse canal que está punido pelo YouTube, mas falta pouquinho para essa punição acabar. Então o seu like vai recomendar esse vídeo para mais vascaínos. Agora vamos aqui para aquilo que interessa, porque, cara, a Vasco TV, ela tem dado um show, principalmente nesses vídeos, sabe, de bastidores, e eles começaram assim, ó. E foi uma bela festa do Vasco em homenagem ao Roberto Dinamite, né? Mas também todo jogo do Vasco tem essa queima de fogos, não é uma coisa exclusiva só pela homenagem do Roberto, mas dessa vez foi algo mais bacana, principalmente ali onde fica a estátua do Roberto. E aqui, né, aqueles bastidores, como eu disse, que a Vasco TV tem dado um show de imagens.
Ai, ai, Puma. Quase gol do Spinelli. Acha. Bonito, né, galera? E é bom a gente curtir essa vitória. Thiago Mendes esteve falando sobre a importância da torcida nesse jogo contra o São Paulo. A entrega foi grande. Eu acho que desde o começo, nosso time veio para ganhar, para vencer, para somar ponto. Eu acho que com a ajuda do nosso torcedor, incentivando o tempo todo, eu acho que foi a motivação do nosso time hoje. Espero que nos próximos jogos a gente possa se entregar mais e mais, para garantir mais 3 pontos, para a gente dar uma subida na tabela. Tamo junto. Olha, muito feliz. A gente precisava ganhar. Demonstrou muito coragem para jogar hoje. Jogar com o time virada. E detalhe, tá? Essa vitória foi importantíssima. Olha, se o Vasco não vence, o Vasco ia entrar num beco que vocês... Bom, vocês vão ter noção porque eu vou mostrar a tabela para vocês. Olha, nossa situação vai ficar complicadíssima. E o Renato falou exatamente sobre isso. Quem quer jogar no Vasco está jogando num time grande e não pode se acomodar com essa vitória. Já tem que pensar na próxima. Parabéns para vocês. Não é pela vitória só. Aqui no intervalo eu falei para vocês, sabem bem. O time grande não pode de maneira alguma se acomodar. Mesmo com as vitórias. O próximo jogo, vamos jogar para ganhar. Outro jogo, nós vamos buscar vitória também. Outro, nós vamos buscar vitória. Time grande é assim. Se quer jogar em time grande, time de massa, tem que ter esse pensamento. Se não tiver esse pensamento, não vai a lugar nenhum. Olha o ambiente, olha a nossa torcida. O que é uma vitória? Aquela palavrinha curtinha que eu sempre falo para vocês, no futebol é vitória. Seja feita a nossa vontade. E ali, né, o Renato foi bem claro, né? Se quer jogar no Vasco, se quer jogar num time de massa, olha a nossa torcida. Já tem que pensar na próxima. E, cara, na boa, nem é impossível vencer o Corinthians lá não, tá? Já disse, esse jogo tem tudo para ser em Itaquera, mesmo o Corinthians sendo punido e perdendo o mando de campo. Escuta bem o que eu tô te falando. Eles vão meter um efeito suspensivo ou justificar que, devido ao prazo, eles não terão tempo de mandar esse jogo a 100 quilômetros do seu estádio, que é ali em Itaquera. E, cara, em falar em Puma Rodrigues, eu acho que ele vai colocar o PH no banco, porque pese também que o PH ele sentiu, de repente nem jogue contra o Paysandu devido a essa contusão, mas eu acho que quando ele voltar, ele vai ter que provar que ele é merecedor de ser o nosso lateral direito, porque o Puma, olha aqui, ó, 8 pênaltis cobrados, 7 pênaltis convertidos, outros números importantes do Puma Rodrigues. Puma Rodrigues é o lateral direito da Série A, com mais participações para gols, 7 em 2026. E para finalizar, esse mesmo Puma deu aquela moral homenageando o Roberto Dinamite. Ele dedicou essa vitória ao Bob. Agora, outro também que está voando é o nosso Andrés Gomes. Foi o craque do jogo Betano. Eita, é um Betano, né? Enfim, mas foi o craque do jogo do Campeonato Brasileiro. E dessa forma aqui, o troca de passes analisou o Andrés Gomes. O Vasco melhorou muito no segundo tempo, atacou mais. E mais uma grande atuação do Andrés Gomes, né? Primeiro tempo, no segundo tempo fazendo gol também, fazendo gol já do lado direito, né? O Adson participa da jogada também. É incrível como todo mundo sabe que ele vai driblar, que ele vai partir para cima, mas ninguém consegue parar o Andrés Gomes. Não, ele é tem inacreditável. Uma força incrível, né? Porque ele às vezes ele perde a bola, o zagueiro toma a bola dele, ele vai e rouba de novo e parte pro drible de novo. Exato. Ele consegue levar vantagem na maioria das vezes sobre os adversários, né? Aí falta aquela questão aquele refino na finalização, né? Na finalização ou no passe. Exatamente. Mas também se ele fosse bom em tudo isso, né? Ele estaria jogando no gigante da Europa, né? Mas ele está evoluindo, né? Ele tem conseguido fazer mais gols do que fazia lá no começo. Com certeza. Hoje fez o dele, então ele está melhorando também nesse aspecto, né? Então tá aí Andrés Gomes sendo motivo de pauta no troca de passes. Como eu disse, para mim hoje ele é o melhor aqui da América do Sul, para mim um dos melhores do mundo. E, bom, pelo menos aqui eles falaram de uma forma correta.
Se o Andrés Gomes fosse bom nisso tudo, ele não estaria jogando no Vasco. Ele estaria na Europa, o homem está feliz da vida. Eu não entendi 100 gramas desse 1 quilo que ele falou, mas se você entendeu, escreva aqui nos comentários. Mas só de ser o fato do Andrés Gomes estar conversando, estar sorrindo, estar feliz, já vale a notícia. ¡Ay, qué sufridera! ¡Tío! Su Dios, tío. Muerto, gloria a Dios por el triunfo y por el gol de la victoria. Vamos. ¡Ay, qué E tipo assim, né? Um homem de sorriso fácil, o Andrés Gomes. Agora, um jogador que está sendo muito questionado, eu concordo muito aqui com o Gustavo Dias, que sempre faz essas análises lá no X, ele vem falando aqui sobre o Tietê. Ele diz aqui que o Tietê é o elo mais fraco do nosso meio-campo, que o Vasco precisa de um jogador com mais presença, que defensivamente o Tietê não é muito útil e ofensivamente não faz gol, não dá assistências. E também, no passado, foi um jogador bem útil, por ser um jogador móvel. Mas, nesse momento, a idade chegou. E, segundo aqui o Gustavo Dias, o Vasco precisa de ter um outro meio-campo. Bom, eu, na minha modesta opinião, já dando o braço a torcer para o nosso Cauê, eu acho que esse jogador é o Adson. Pelo menos, nesse jogo contra o São Paulo, ele entra em campo, o jogo 1-0 São Paulo, e junto com o Puma ali, eles conseguiram auxiliar muito o Andrés Gomes e fazer o Vasco mudar o nível do seu jogo, mudar o nível, sabe, do meio-campo. Eu acho que o Vasco melhorou muito depois da entrada do Adson. Então fica essa pergunta. Vocês acham que o Adson merece ser titular no lugar do Tietê? Deixa aqui a sua opinião. Eu vou botar aqui alguns lances para você poder analisar. Eu vou tirar a musiquinha, que essa musiquinha é chata pra dedéu. Eu não sei onde eles acham boa essa música, né? Mas tá tudo certo. Mas aí tá o Adson. Soltinho, livre, jogando de cabeça em pé, tentando ali buscar as melhores opções, conseguindo quebrar as linhas do São Paulo, acelerando o jogo. O Adson foi muito bem, tá? E eu, como eu disse, né? Rapaz, eu tenho que dar o braço a torcer e dar a mão à palmatória. O Cauê pede direto o Adson como titular e eu acho que ele está certo. Eu acho que o Adson, nesse momento, está pedindo passagem. Eita, meu Deus. Que matada, hein? E agora é o lance aí, ó, do gol do Vasco. Dali vem um pênalti, do pênalti, né? Não, já é o gol de virada. Eu acho que o Adson também participa também. E aí, quase, hein? Quase, hein? Ó. Olha isso. Ah, não foi esse lance, não. Teve um lance que ele chuta a bola passa muito rente. Ali é o travessão direito do goleiro do São Paulo. Quase que ele faz um golaço. E aí, na sua opinião, é para largar a mão do Adson? Ou você acha que ele já merece uma vaga de titular? Deixa aqui nos comentários, porque aqui está a 12ª rodada completinha com todos os jogos. O Vasco venceu o São Paulo de virada e ontem teve alguns jogos. O Mirassol, rapaz, olha que só tinha vencido o Vasco. O Mirassol vence essa segunda no campeonato. Bate o time do Inter, rapaz, o Internacional tá fazendo uma força incrível para voltar à segunda divisão. O Curitiba também venceu o Galo, mas o Curitiba pelo menos jogou em casa. O Fluminense venceu o Santos jogando em casa. Esse jogo deu maior polêmica lá com o Neymar. O Palmeiras, né, que é um time irregular, venceu o Atlético Paranaense jogando em casa também. O Red Bull Bragantino venceu o Remo por 4-2 e o Flamengo bateu o Bahia 2-0 e assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, 29 pontos. Flamengo, 23 com um jogo a menos. Fluminense, 23 com 12 jogos. São Paulo, 20. Nós paramos o São Paulo. Bahia também tem 20. Atlético Paranaense, 19. Curitiba, 19. Bragantino, 17. Botafogo e Vasco, 16 pontos. E o Vasco, né, é o último da primeira parte da tabela, 10ª colocação. 11º, o Vitória com 15 pontos. O Atlético Mineiro, 12º com 14. E, rapaz, olha se o Vasco não vence.
Ó, Grêmio, Internacional, Santos e Cruzeiro, que saíram da zona de rebaixamento, com 13 pontos cada um deles. Quem está ali assumindo a primeira posição da zona na 17ª colocação é o Corinthians, com 12 pontos. Ó, o Mirassol, que venceu o Internacional, tem 9 pontos. Remo, 8, Chapecoense, 8. Para mim, o campeonato, né, não dá para você cravar aqui um candidato absoluto a cair. Mas vou te falar um negócio. Rapaz, do Grêmio para baixo ali, tá fácil não, tá? Os dois times do Sul, rapaz, vou te falar um negócio, hein? Aí, ó. Grêmio Internacional de mão dadas. Vasco vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada. E aqui bom, pelo menos o Sport TV, a galera teve comentando sobre qual campeão brasileiro, de repente, vai descer para a 2ª divisão e jogar a Série B o ano que vem. Só time grande ali pra baixo. O negócio tá pegando, hein? Aliás, a nossa enquete é sobre o desespero aí. Só time grande, ó. Ó, do Galo pra baixo, qual campeão brasileiro tem mais chance de rebaixamento esse ano? Deus me livre. Inegavelmente, do Galo pra baixo, tá todo mundo preocupado. E olhando só pra time campeão brasileiro ali, Galo, Grêmio, Inter, Santos, Cruzeiro, Corinthians... Todos campeões da Libertadores também. O Inter, o ano passado, me ajudem. Na última rodada. Na última rodada. Então, na o última Abel Braga. rodada, mas somou 44 pontos, se eu não me engano, né? Eu acho que por um ponto, o Inter não foi, eu acho que não foi rebaixado, alguma coisa assim. O Inter na última rodada, ano passado, o Atlético nos 2 últimos campeonatos, o Atlético Mineiro, o Galo, nos 2 últimos campeonatos também ficou ali com a corda no pescoço até o fim. Eu acho que pode ser em cima da pesquisa, né, Rizek? Eu acho que o Internacional vai passar mais um campeonato brasileiro ali com a corda no pescoço. Eu concordo, também, acho que o Inter vai passar, se não melhorar, vai passar mais um campeonato com a corda no pescoço, mas eu acho o Santos, assim... O Santos o ano passado também ficou também. O Santos tem muito problema, sabe? Se não melhorar para ontem, e os próximos 3 jogos do Santos, estava vendo também, se não me engano, vai fora de casa contra o Bahia, depois é Palmeiras ou Bragantino. É Palmeiras e Bragantino ou Bragantino e Palmeiras, assim. Tem que se coçar, porque se não se coçar, amigo, o pessoal de baixo ganhou um jogo só, já era. E detalhe, o Vasco também tem que só time grande. O Vasco venceu de São Paulo, tem que bater o Corinthians também, pra gente poder respirar tranquilinho. Isso aqui é o Corinthians, tá? O último jogo contra o Vitória foi empate, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Internacional, perdeu pro Fluminense, empatou com o Flamengo, Chapecoense e Santos, perdeu pro Curitiba e empatou com o Cruzeiro. Esses são os últimos 9 confrontos do Corinthians. É a cara do Diniz, né? Tomara que o Diniz não apronte contra o Vasco, né? E aí me lembra do Diniz. Queria saber da sua opinião se dá para bater o Corinthians. Porque antes do Corinthians, nós temos aí ela, a Copa do Brasil. Já está fazendo aquele cardzinho, né, em homenagem ao Vasco da Gama. Amanhã, às 21h30, Sport TV Premier e GE, você terá, rapaz... Meu Deus do céu. É isso mesmo, galera. Vasco Paysandu, jogo no Mangueirão. Vasco descansou pouco, né? E nós temos alguns problemas, de repente, para esse jogo. Um deles é o PH. Paulo Henrique não participou do treino e é dúvida para a viagem a Belém do Pará. O jogador sofreu uma pancada no joelho na partida de ontem e foi visto voltando ao banco de reservas mancando. A tendência neste momento é que o jogador não embarque e se torne desfalque para o confronto contra o Paysandu Esporte Clube pela Copa do Brasil. Já o Brenner treinou muito bem, foi um dos líderes de finalização. O Vasco que pegou para os jogadores que foram titular e fez aquele recovery, mas hoje é dia de treinamento, é dia de preparação, é dia de viagem, e é dia da gente falar muito aqui de Copa do Brasil. Então, por volta das 3 ou 4 da tarde, deve, né, provavelmente, sair a lista de relacionados, ou algum canal vai nos trazer, porque o Vasco viaja hoje visando esse jogo importante contra o Paysandu. E a pergunta aqui não quer calar, de novo no Mangueirão.
tem o quê? Uma semana e alguma coisa que o Vasco esteve jogando contra o Remo no Mangueirão, vai voltar lá. Se você é de Belém do Pará, deixa aqui, olha, sou de Belém, vou ver o Vascão, ou de repente, é não sei quantos quilômetros, e mesmo assim, eu já consegui ingresso para essa partida. Cara, é um evento, né? É algo aí marcante. O Vasco que estava há 10 anos, se eu não me engano, sem jogar em Belém do Pará, está ainda lá 2 vezes praticamente consecutivas. Eu queria saber de vocês, qual é a sua expectativa para amanhã? Qual é a sua expectativa para os jogadores que o Renato Gaúcho vai trazer como titular? Vamos ver se ele vai poupar ou vai trazer o time completo. Lembrando que na Copa do Brasil não dá para brincar, sem contar que na sequência, domingo que vem, eu acho que será em Itaquera, Vasco e Corinthians. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Ganhar do Corinthians seria algo maravilhoso. Pô, meu Deus do céu, já pensou? Ganhar do Corinthians lá dentro de Itaquera? Eu já falei, lá o VAR opera. Bom, tô metendo meu pé, mais tarde eu volto com mais um giro de notícias aqui no canal da Torcida Vascaínos. Que Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua casa nesta semana, seja uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de cura, sabe? Não importa se é cura interior, se é na sua saúde realmente, e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Valeu, galera? Beijão. Daqui a pouco eu volto com mais um giro de notícias. Fui!